é aquela coisa assim que cada dia é uma novidade para você. Então, cada dia chega uma cliente nova para você, uma cliente nova que senta na sua cadeira, que você vai começar a conhecer, você vai ter que começar a recomeçar de novo. Você não pode ser tão invasivo, você não pode ser tão distante, você não pode... Você tem que ter uma medida certa sempre ali, né? Então, eu acho que cada dia é um dia diferente dentro de um salão. Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Beauty Mind. O Beauty Mind é um podcast focado em wellness, beleza. Por que não falar do embelezamento dos cabelos? Por que não falar do embelezamento da vida? Mas é muito além disso. É a beleza na mente, é o Beauty in Mind. É onde a gente quer abordar a paixão das pessoas pelo que elas fazem, sejam cabeleireiros, sejam esteticistas, sejam de qualquer área ligada à beleza ou não, mas o quanto que o seu trabalho, o quanto que a sua contribuição para a vida pode proporcionar bem-estar, wellness para as pessoas. E eu tenho a gratidão no meu coração de sempre ter um convidado, ainda mais nessa série que eu estou fazendo só com cabeleireiros. Ao longo desses 20 anos de profissão, a gente foi desenvolvendo grandes relações, grandes amizades. E hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa que é tão querida para o meu coração, que é o Paulo Almeida, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, eu que agradeço muito o convite por ter sido lembrado, viu? Eu que agradeço, amigo. Não é que você foi lembrado, você nunca pode ser esquecido, né? Você... Meu Deus do céu, gente, eu vou lá comprar passagem agora, eu vou ir morar. Bem-vindo. Olha, gente, o Paulo, ele é um profissional muito peculiar. Ele é um profissional que tem, assim como eu, assim como os meus amigos que eu tenho apresentado aqui para vocês, Paulo ele é movido pela paixão por essa profissão. Mas na história do Paulo, essa profissão ela teve um caminho quase que ao reverso, né? As pessoas elas procuram muitas vezes o cabeleireiro quando elas estão muito mal, às vezes estão numa situação de depressão, tristeza, um coração roto, quebrado, alguma coisa ali. Mas aí, quando o cabeleireiro, antes de ser cabeleireiro, é ele que está com esse coraçãozinho. Quando é o cabeleireiro que está precisando de algo novo, antes de ser o cabeleireiro, quando aquela pessoa está precisando de algo novo para poder se reinventar. Foi assim que Paulo Almeida descobriu o poder, a magia e as benesses dessa área de beleza maravilhosa. Paulo, ele tem 40 anos de cabeleireiro, não? Não, tem 40, você tem 40 anos de idade. Nossa, amigo, tem 40 de idade. Não, mas de repente você é um embrião da beleza. Era isso que eu ia dizer. É Botox. Você tem 40 anos de idade, 20 anos na profissão, especializado em terapia capilar e se tornou cabeleireiro depois de um quadro de depressão diagnosticado. Isso. E é essa história que o meu coração está aqui, ó, pulsando para querer ouvir. Paulo, eu vou deixar você falar que eu falo mais que a nega do leite, tem que me cortar. Vai, meu querido. Então foi o seguinte, eu acho que na época dos 18 para os 19, eu estava na época de faculdade, estudava muito, fazia muito estágio, então entre os períodos de 18 para 19, 19 para 20, eu fui diagnosticado com depressão. Então eu fiquei bastante tempo nessa fase, e o meu médico virou para mim e falou assim, faça alguma coisa que para você abrir sua mente, para você sair desse foco de tristeza e ampliar o horizonte de uma vista melhor para o mundo, né? Aí eu cresci dentro de um salão, praticamente. Minhas tias, minhas primas, todo trabalho na área da beleza. A metade da sua vida foi ali dentro. A metade da vida. Exatamente. E eu fui seguir para o lado de um lado bom também de tratar as pessoas. Fui seguir para o lado da enfermagem. Então, tecnicamente, né, você está ajudando ali um pouco. Fiz o curso. Me formei pelo Senac, fiz um curso express, só para ver se a cabeça ia rápido. Era um curso de 6 meses na época, olha que loucura. Com tanta informação, você fazer um curso de 6 meses, né? Pelo amor de Deus, que profissional é esse? Você sabe que aqui nos Estados Unidos, a formação de cosmetologia do cabeleireiro, ela tem 1.800 horas. É um negócio bizarro, de tão grande. E quando você avalia o currículo, ela não é tão objetiva.
É uma formação que ela tem muita encheção de linguiça. Tipo, o cabeleireiro aprende trabalho de manicure, o cabeleireiro aprende coisas que não tem nada a ver, tem coisas que ele nunca vai nem usar na vida de cabeleireiro. E a especialização mesmo, o hands-on, sabe? Aquela coisa de botar a mão na massa, para você já sair da escola melhor. Aliás, o Instituto L'Oréal faz isso muito bem. Sim. Se eu não me engano, o Senac também tem uma hora de aula prática muito boa. A Embeleze, nossa, a Embeleze ela é danada com isso, porque é um público geral que vai para corte masculino, fica ótimo, né? Que é o mais difícil. Exatamente. É o mais difícil. Exatamente. Mas aí vai, segue aí. Aí eu peguei, fiz o curso pelo Senac. Eu lembro que, pra você ter ideia, eu não sei, gente, desculpa, eu não sei dividir cabelo para cortar. Eu não sei cortar cabelo dividindo, é uma coisa que eu me perco. Eu não tenho coordenação, então eu vou cortando cabelo sem dividir o cabelo. E isso acabava com a minha professora, porque ela pedia para eu dividir o cabelo e sair cortando. Eu quero um Chanel, então a gente tem que dividir, né? Aquele contexto todo. Fiz o curso nesse meio período de, eu acho que uns 3, 4 meses, já estava terminando o curso. A minha professora me parou uma vez no corredor e virou e falou assim, você, exatamente, não foi o peculiar, mas ela falou que eu era bem diferenciado. Ela falou assim, eu queria que você trabalhasse comigo no meu salão. Olha que máximo! O curso era em Barra Mansa e o salão dela é em Volta Redonda. Era, ou é. E eu peguei e falei assim, cara, mas eu nem terminei ainda, né? E ela falou assim, não, pode vir sem medo. Fui sem medo. Mentira, eu tava com muito medo, mas fui sem medo. Meu primeiro emprego de cabelo, né? Falei, caraca, vai deslanchar o trem, vai cair tudo. Meu pai do céu. Fui. Cheguei lá, eu lembro que eu trabalhava com ela, eu ia pro curso, do curso eu pegava carona com ela, ia pro salão, ficava até o final da noite, voltava para casa, e o curso, como era todo dia, então era uma coisa um pouco cansativa, mas tá faltando um mês e meio para acabar, então aí eu me encontrei nessa pegada, assim, de embelezamento, né, da mulher, do homem, assim. Não foi para uma questão de saúde, mas foi uma questão emocional também, acaba sendo questão de saúde também, né? Não sai saúde tanto mental, né? não sai tanto. Aí que acabou me ajudou muito, e tô até hoje. Cara, Tô nessa vibe, aí morei fora 2 anos, morei na Europa, trabalhei também, estudei. Onde você ficou lá? Onde você ficou lá? Em Delft. Onde é que fica? Na Holanda. Na Holanda? É uma cidadezinha pequenininha na Holanda. Como é que é essa coisa da área da beleza? Eu nunca fui à Europa, eu tenho loucura para conhecer a Europa. Ai, vai, é maravilhoso. Mas a Holanda, então, é um local bem específico, né? Quando a gente fala em mercado de beleza, porque quando você vai para locais que eles são... como é que eu posso dizer isso, gente? Quando a gente quer falar que tem uma genética que predomina no local, sabe? Que, por exemplo, eu imagino que a Holanda não tenha tanta diversidade. Tem muita. Mas ainda mais quando você fala de locais mais interioranos. Então, na Holanda, pelo menos assim, em Delft, perto que era Delft, Roterdão, e aqueles pedacinhos mais pequenozinhos ali, né? É como se fosse Rotterdam, da Barra Mansa. Entendi. De um contexto. Eles tinham salões específicos, mas assim, não tem. Eu acho que o povo brasileiro do mundo todo é o que mais gasta em relação a visagismo. Nossa, eu concordo. É uma coisa assim de louco. Assim, as pessoas, pelo menos assim, eu vejo muito nos Estados Unidos questões de mechas. É diferente da nossa questão de mecha, que a gente não pode ter aquela marcação, a gente não pode ter aquele erro, né? Não é aquele tipo de técnica. Até quem gosta. Muito. Eu, por exemplo, tinha uma cliente que adorava aquela marca. Ficava assim, se eu não fizesse o raio da marca no cabelo dela, não estava satisfeita. Mas assim, eu acho que predomina muito. Na Holanda, em Delft, eu via muitas pessoas muito neutras. Então a gente via muito naturalidade. Mas não era tanto como, tipo, as mechas de Beyoncé, não é tanto, tipo, um cabelo de Gisele Bündchen, não é como igual nosso cabelo brasileiro aqui, que a gente tem costume de colocar os tons um pouco mais quentes. Então, assim, tem seu estilo. E deve ter Keune, assim, a cada esquina, né? Deve ser fácil ter Keune lá, né? Eu via muito L'Oréal na minha época. Eu fui com 20 para 21. Foi tudo muito corrido, pra você ter ideia. 18 foi muito rápido.
Eu aproveitei esse momento da Europa também por causa da depressão. Eu preferi sair do Brasil para poder ajudar e voltei maravilhosamente bem. Quem tiver depressão, mentira. Bom, essa história da depressão, ela é uma coisa muito forte, né? Porque acho que é uma coisa muito comum de se falar hoje em dia. Acho que as pessoas... Era um tabu falar, né? Eu sou depressivo. Eu tive síndrome de pânico, ansiedade. As pessoas se sentiam muito julgadas. Mas hoje, eu vejo que as pessoas têm mais um pouquinho de liberdade de falar disso, né? Fala com mais liberdade. Eu tive uma depressão muito forte, que fugiu totalmente do meu controle e me considero healed, né, curado dela, mas a depressão é como se fosse uma grande ferida que quando ela cicatriza, ela deixa também a sua cicatriz. Uhum. Né? Então, no meu entendimento, a síndrome de pânico e ansiedade, no meu caso, eu reconheço como uma cicatriz do que foi a depressão. Então, eu tenho hoje um estágio, eu sou muito estável, me sinto muito bem, sei identificar meus triggers, sabe? Eu sei identificar quando algo está tentando me... como é que eu posso dizer? A gente sabe que está vindo, é um gatilho. Sabe aquele feeling, né? Você consegue pegar aquele feeling. E aí, o que eu faço? Primeiro que eu sou um workaholic, então eu sou uma pessoa que trabalho, para mim, é a minha terapia. Eu amo trabalhar. E eu assisti uma vez uma entrevista da Marília Gabriela, que ela falava que ela se tornou um animal social, né? Ela é muito só, mas durante o trabalho dela, ela tinha muita gente, ela era muito acompanhada. Então ela fazia do mundo social dela o mundo de trabalho. Eu percebo que eu acabo fazendo um pouco disso comigo. E aí, quando eu estou na minha casa, no meu momento, eu vivo muito a solitude. Não está tudo bem, né? Se a gente tem alguma coisa, se é uma questão emocional, eu queria que as pessoas que nos ouçam, elas saibam que não é para você mesma criar um auto-julgamento, que às vezes a gente fica imaginando que quem está de fora está nos julgando, mas a gente está julgando mais do que quem está de fora às vezes. A nossa preocupação ela é tão exacerbada que a gente não se permite nem tocar no assunto, nem evoluir com o tema. Né? E falar aqui publicamente sobre depressão, ansiedade, pânico, é a coisa que está em alta na nossa sociedade, porque as pessoas perderam o medo de falar. Não é que agora existe, sempre existiu. Exatamente. Mas agora as pessoas estão falando. E existem muitos métodos de você buscar ajuda. Existem os psicanalistas, os psicólogos, psiquiatras, existe essa ajuda clínica e existe também o que você pode fazer por você. Né? Eu identifico que fazer um exercício físico, caminhadas, às vezes eu faço mais de 2 horas de caminhada. Tem um parque aqui chamado Zilker Park. Eu vivo lá, eu adoro aquele parque. Junto dele tem um tal de Lady Bird, que é um pier gigante por cima do Rio Colorado, que cruza todo o downtown de Austin. É paradisíaco, é um lugar lindo. Eu adoro caminhar ali, muita gente bonita, muito menino de saúde, que Deus abençoe. Amém. Né? Amém. Gente que Deus fez com a palma da mão, eu falo, fez mesmo, né? Porra! E aí, e fazer essa caminhada é bom, fazer um exercício físico, sabe? Trabalhar, falar com pessoas, ouvir outras dores, né? Entender que não tem só a sua dor no mundo, tem tanta dor. Isso te ajuda, no mínimo, a diluir aquela intensidade das coisas. Porque solução, meu amigo, eu acho que não tem, não. Eu acho que não tem, não, mas eu acho que a maior de todas as soluções é a gente entender que é possível viver bem e ter amigos, sabe? Se rodear de gente boa mesmo na sua vida. E saber que eles saibam que você tem essa pegada, né? Essa condição, né? Essa condição, né? Tipo assim, e é a melhor ajuda que tem. Eles sabem na hora que tá vindo também, já sabe que vai te ajudar. E é isso. Às vezes a gente não quer nem um conselho, né, Paulo? A gente só quer falar. Só queria botar para fora. Não precisa você ter uma opinião pronta. Não, mas olha, quando acontece isso, eu faço isso. Não fala não, só escuta. Deixa eu rolar. Só vai. Paulo, você me falou que você se especializou muito em terapias capilares, né? Aí na minha mente eu já venho com os cuidados do couro cabeludo, o olhar para a saúde da fibra, muito anterior ao processo químico de transformação.
É. Da onde que veio essa paixão? Da onde que veio essa identidade com terapia capilar? Eu acho que eu estava vendo muita reclamação na minha cadeira, assim, as pessoas falavam muito sobre algum tipo de patologia, aconteceu muito, na verdade, pós-Covid. Pós-Covid eu comecei a ouvir muito sobre isso. Pós-Covid falou muito sobre isso. Então, assim, aconteceu muito, né? Então eu ouvia muito minhas clientes falar. Elas reclamavam muito sobre queda, reclamavam muito sobre tanto fraqueza corporal, fraqueza de tudo. Então, acabava, realmente passava a mão, eu sentia a diferença, as pessoas falando, era muita gente, muita gente. E como a gente já tem um pouco, né, de uma sabedoria em relação a bulbo, né, sobre tricologia, então a gente acaba meio que correndo atrás sobre isso. Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso em São Paulo e acabei me formando em tricologia capilar. Que máximo! Aí foi maravilhoso, é uma coisa assim totalmente incrível. E onde começou a abrir meu outro leque. Eu vou abrir mais uma vez, eu acabei deixando um pouco o lado química de alisamentos, esses tratamentos que faz com chapinha, qualquer coisa que modifique a estrutura do fio. Eu fui meio que deixando um pouco, apesar de ser muito meu carro-chefe aqui, fazer bastante, mas eu comecei a associar uma coisa com a outra. Então eu conseguia passar para a cliente que eu posso tanto alisar o cabelo dela, quanto cuidar da arte do cabelo, do couro cabeludo. Eu consigo fazer uma avaliação do couro cabeludo dela de uma forma melhor e conseguir entrar com a química naquilo ali de uma forma que não agrida tanto o couro cabeludo dela e nem o próprio fio do cabelo. Então, assim, é importante que a cliente tenha isso na mente. Né? Que muitas pessoas fazem um alisamento com queratina, ou a antiga progressiva, ou whatever, e um botox, na verdade, ela acha que o cabelo dela está com aquele efeito liso e brilhando e não precisa fazer mais uma nutrição, uma hidratação no cabelo. É totalmente contrário, é agora que você precisa fazer. Exatamente. E eu falo, faça antes, sempre. Faz antes de qualquer processo químico que você vai selar o fio, que aí pelo menos você consegue selar alguma coisa ali dentro. Exatamente. Então é só para dar um help, porque depois a cutícula já vai estar fechada, então vai ser algo um pouco mais complexo. Você não vai receber, você não vai fazer um alisamento hoje, fazer uma nutrição, você não vai conseguir entrar ali no córtex do fio. Não tem como entrar, né? Então faz antes, daqui a 2 semanas você pega, faz uma outra, faz uma hidratação, vamos ver como é que tá a haste, ver o que ele precisa de repor, vamos colocar massa, não vamos pôr, enfim. Aí a gente acaba cronograma, né? Um cronograma legal. Legal. Eu, quando conheci Paulo, gente, Paulo trabalhava no Espaço Juliana Paz de Volta Redonda. Ali era Volta Redonda? Volta Redonda. Qual era o outro local que a gente falou agora? Era Volta Redonda e... Volta Redonda, Barra Mansa, Barra Mansa. Mas ali era Volta Redonda, ali não era Barra Mansa. Ali é Volta Redonda. Ok. Não, que eu lembro que quando eu ia para lá para o salão, pelo GPS, eu entrava em Barra Mansa e nunca mais saía de Barra Mansa. Eu dirigia tanto, eu chegava até São Paulo e estava em Barra Mansa. Estava em Barra Mansa. Gente, eu chegava no Brooklyn, em São Paulo, bem-vindo a Barra Mansa. Eu falei, como é que sai desse lugar? Barra Mansa é para sempre, é um lugar enorme. Barra Mansa, far away. Jesus Almighty, mas ok. E aí a gente chegava lá no espaço da Juliana Paz, era tão bonito aquele salão. Lindo, né? As pessoas muito queridas, tinha a Rosana, que estava sempre presente, a Rosana, irmã da Juliana Paz. A própria Juliana é uma fofa, uma querida. Até que ela ia legal, tá? Ela ia, né? Um salão muito bem apresentado. Eu acho que aquele salão era o point da cidade, não era? De tão destacado, bonito o visual dele. Era uma mansão, né? Era uma mansão, era gigantesco, né? Só assim, ter a foto da Juliana já deixa ele mais bonito aí. 5 metros de altura de Juliana Paz. Quem não veja. Ai, Jesus. E tivemos ali muitos amigos, né? Muita gente querida naquele salão. Né? Muitos profissionais de mão cheia. Umas meninas, meu Deus do céu, que trabalho impecável. Como é que era o nome da... Era Juliana, Natália? Qual? Aquela do cabelo curtinho, que tinha um cabelo bem curtinho. Como é que era o nome dela? Kátia. Será que era Kátia?
Uma gordinha. Não, 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 uma magrinha branquinha do cabelo sempre pretinho, assim, meio gótica. Natália? Natália. Gente, Alessa. essa menina era maravilhosa. Hoje, se eu te contar um negócio, você não vai acreditar. Diga. Ela é uma das tops de Volta Redonda. Eu tenho certeza. Maravilhosa, uma profissional de mão cheia, estilosíssima. Estilosíssima, continua a mesma coisa. Você chegava no salão, você dava de cara com ela. E na época eu tinha uma marca de produtos, eu tinha uma marca de óleos, e eu ia lá para dar treinamento, e a gente fazia várias coisas com mecha, com alisamento, eram óleos orgânicos e tal. Depois essa marca foi vendida para um empresário árabe, e hoje está lá no mundo lá árabe, está em Dubai, Bahrein, Kuwait, não sei, está lá para aquelas bandas de lá. Mas é assim, né? É a vida, a gente vai fazendo as coisas e as coisas vão mudando. E me lembro de vários eventos naquele salão, os clientes sempre muito receptivos. Parecia uma família, aquele salão, parecia uma coisa raríssima às vezes, né? Porque salão às vezes tem muita competitividade, né? E às vezes beira a falta de, sei lá, de parceria, né? Porque um atropela o outro, mas ali não. Mesmo, né? Ali todo mundo era amigo. Havia respeito, né? Ali todo mundo crescesse junto. A gente conversou sobre um amigo em comum, que foi o Fabrício, que era um cabeleireiro que profissional fantástico, que ser humano incrível. E você conviveu muito com o Fabrício. Eu estava com o Fabrício eventualmente, quando ia lá. Mas Fabrício era um profissional de mão cheia e, infelizmente, faleceu num acidente de carro. Isso. Não foi? E foi um impacto para todo mundo. Quando me ligaram, me falaram, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso, não. Era um cara muito jovem, muito bonito, por fora, por dentro, um ser humano de valores. Você parava para bater um papo com aquele cara, era uma viagem, assim, não é? Ele era profundo. Você conversava com ele nas coisas e você até esquecia que ele era tão gato, tão bonito, porque saía, perdia aquela coisa. A humanidade dele era maior do que a beleza física dele, era um negócio incrível. E o cara era fantástico. Então, a gente tem uma perda assim, de uma pessoa tão jovem, é tão impactante, né? Não que uma pessoa mais velha não importe, não é isso que eu estou falando, mas é um impacto, né, Paulo? É muito impactante, é uma coisa assim que não dá para descrever. E, incrível que pareça, a gente, esses últimos tempos, a gente perdeu bastante amigos profissionais aqui em Volta Redonda. E, assim, é uma tristeza ver isso acontecer, né? Assim, mesmo não estando num ciclo de amizade, mas você já trabalhou com eles algumas vezes, no meu caso, e você fica triste em ver aquilo. Pessoas tão jovens, tão capacitadas, tão competentes, com um futuro brilhante pela frente, né? E o ciclo se encerrar, assim, de uma hora para outra. Então, assim, é bem, bem difícil. No caso do Fabrício, acho que é aquilo que a gente falou, que a gente acredita que era uma alma tão evoluída que Deus olhou e falou, olha, tá na hora de você já vir para cá, já deu, essa experiência já deu. Já tinha que fazer já. É o que dá para acreditar, né? Porque são ciclos, né? Que você falou, ciclos que se encerram. E, enfim, mas o legado, né? O legado de uma paixão pela profissão, porque, Paulo, para mim, essa profissão, ela é uma profissão que o profissional ele precisa ter muita paixão para fazer. Tem que ter técnica, tem que ter formação, qualificação, maturidade, uma série de coisas. Tem que ter um olharzinho artístico também, porque é arte, querendo ou não é arte. Eu, por exemplo, nunca me joguei para fazer penteado, maquiagem, mega hair, não é minha pegada. Mas cabelo, corte, cor, correção de cor, mechas, alisamentos, mudanças de forma, tratamentos dos mais inusitados possíveis. Adoro pensar em todas as formas que se pode cuidar de um cabelo. Até em casa. Adoro até as receitas caseiras que as pessoas falam. Adoro quando as clientes sentam na minha cadeira e começam, porque minha avó me ensinava a pegar o abacate, amassar, colocar 2 colheres de azeite de oliva e não sei o que. Eu falei, no final, seu marido come a sua cabeça, né? Ele almoça seu cabelo, porque é uma salada. Mas o negócio fica... Eu acho interessante. Vira uma... Como é que chama? Guacamole, né? Guacamole.
Mas é bacana. É aquela historinha antiga do vinagre de maçã, que você pega uma máscara qualquer, uma máscara que dê bastante emoliência, e mistura a mesma proporção de máscara, de colher de vinagre, depois do shampoo aplica aquilo no cabelo. Como o vinagre de maçã ele é muito rico em ácido acético, ele vai baixar o pH, então se o cabelo está muito alcalino e muito quebradiço, elástico, ele sai essa elasticidade, o cabelo começa a voltar para a sua estrutura, porque acidifica essa estrutura. Então, são receitas caseiras, mas são maravilhosas, as pessoas gostam. Né? Exato. Dá banho de óleo de coco, dá banho de maionese. Maionese, eu já vi essa. Nossa, eu caí duro para trás da maionese. Até hoje é algo que não entra na minha cabeça. Mas você sabe que... Olha só, vamos pensar cosmetologicamente. Tem albumina, que é a proteína da clara do ovo. Tem óleos, né? Porque vai usar óleo de soja, então tem óleo. Sim. E o que mais que tem? Algumas levam limãozinho, né? Básico, né? Que dá uma aquela temperada. Mas no fim, mal eu acho que não faz. Fica bizarro, deve ficar bem nojento, mas... Deve ficar um cheiro muito bom. Não é um kerastase, né? Mas... Não é uma kerastase, mas é funcional, olha. E no fim das contas, né? Você vira o prato principal. Um prato principal. Mas eu acho que pelo menos os 90% das mulheres já testaram essas receitas caseiras. Já. Teve uma que a minha cliente fez que ela xingava tanto porque não conseguia tirar aquela desgraça da cabeça, que era um negócio que botava iogurte, aveia. Imagina tirar a aveia do cabelo. Aveia? Aveia em floco. Como é que você tira? Como é que você vai tirar a aveia do cabelo? Horrível! Parece um monte de caspa na cabeça. E a infeliz esfregou aquilo com uma força. O rabo de cavalo era dessa grossura, tinha cabelo que não acabava mais. E ela via aquela porra daquele creme. Não saía do meu cabelo de jeito nenhum. 6 dias ela lavando o cabelo. Usou aquele pente de piolho, aquele pente fino. Eu imaginei agora. Para tirar aquelas casparias todas de aveia, gente. Eu falei, mas nutriu o cabelo, pelo menos? Ela, não sei. Não sei te dar uma resposta sobre. Eu não sei. Ai, que luta, meu Deus. Não sei opinar sobre isso. Não sei. Eu, Paulo, ao longo desse tempo que eu estou aqui, já tem 6 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. Eu vim para cá em 2019. E vim para passar 6 meses e voltar para o Brasil. E fiquei. Fiz todos os meus processos, né, de legalização e tudo mais. É uma coisa bem complicada fazer essas etapas aqui, mas é necessário. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu negócio, tenho meu salão, a gente tem um podcast, tenho os meus produtos, né, eu desenvolvi uma nova linha de produtos, que é a linha do Hair Healing. Então, hoje a gente conta com 3 itens, que é uma progressiva chamada de uma queratina orgânica, né, que é a base de ácidos, e tem um blend de 11 óleos orgânicos, com destaque principal para 3 óleos. Por isso que o nome dela é Tríade. É a Tríade Liss, porque ela trabalha com 3 óleos principais, que é o Linseed Oil, Monoi, e tem um outro lá que eu vou lembrar para te falar, Pracaxi, se eu não me engano. Mas, enfim, são óleos muito bons, reconstrutores, uma progressiva perfumada, não solta fumaça, não tem incômodo, não arde olho. Ela é bem orgânica. O alisamento dela é perfeito. Eu já uso essa fórmula há uns 10 anos. É de um fabricante lá no interior de São Paulo, no Brasil, no Brasil, e uma química fantástica que me ajudou a customizar, colocar o nosso cheiro, né, o cheiro que o Hair Healing definiu, esse blend de óleos e tudo mais. Depois tem um leave-in multifuncional, que é um leave-in que você usa como leave-in, pode usar no banho também, no lugar de um condicionador. Ele vai atuar como uma ampola, porque o pH dele é muito baixo e ele tem ação filmógena. Então, quando você passa no fio, você sente que ele filmou o seu fio. E é super leve. E tem um óleo light, que eu fiz um óleo para que todo mundo pudesse usar o óleo, sem adição de álcool, porque algumas marcas dizem que seu óleo evapora, porque tem álcool anidro na fórmula. Você cheira o óleo, tem cheiro de álcool. Mas nós usamos elementos voláteis na fórmula.
Então, ele é um óleo com 11 óleos orgânicos, mas ele não pesa em nenhum cabelo. Meu cabelo, que é essa titiquinha de Bem cabelo, leve. pode passar que não pesa. Ele Como se, evapora. como se não tivesse passado nada, mas ele faz a ação dele, né? Ele entrega aquele efeito aveludado do final, ele entrega. Ele faz o arremate dele. Então, assim, a gente com essa paixão pela profissão, a gente vai encontrando os caminhos, né, os meios e o que me desperta mais, né? O que me dá mais tesão para fazer? O que eu gosto mais, né? Bom, eu adoro pessoas, né? Eu recebo pessoas. O Hair Healing já tem esse nome porque ele é um salão terapêutico. É healing. Eu sou reikiano também, eu faço reiki desde 2017, se eu não me engano. Você Eu faz? sou nível 4 de reiki, eu amo reiki. Ó, Eu tenho um Shakurei tatuado no meu peito, desse tamanho que aqui assim. isso, amigo. Eu faço reiki desde 17. Cara, eu sou apaixonado pelo reiki. O reiki me ajudou muito quando eu tive o processo depressivo. Todo Muito, mundo, muito, muito. todo mundo fala. Porque reiki é autoconhecimento, reiki é você com você. É reiki, é a sua energia no universo, é a energia universal em você. Sabe, Uhum. não tem religião, não tem doutrina, não tem livro sagrado, não tem nada para reiki. Não precisa nem acreditar. Reiki não depende de fé. O reiki é o seguinte: o reikiano, as pessoas que vêm de culturas orientais, né, porque reiki nasce no Japão, né, com Mikao Usui, e depois se propaga pelo mundo, e é logo depois de pós-guerra. Então, assim, o reiki, mas ele tem raízes anteriores. O reiki, na verdade, é o entendimento de que no seu corpo existem os chakras, e são 7 principais, mas tem uma infinidade de chakras secundários e terciários no seu corpo. Mas você tem o coronário, a terceira visão, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o umbilical e o básico. Uhum. Então, é uma linha que causa o seu equilíbrio como um todo. A sua conexão com o divino, a sua capacidade de ver o mundo, a vida e a vida talvez até espiritual, por que não? A sua capacidade de tomar das decisões, seu amor incondicional, sua impulsividade, seus desejos mais primais e a sua conexão com a natureza. Uhum. Então, quando você olha para esta filosofia que o Reiki traz, ele nada mais é do que balance, equilíbrio. Então, é o que todo mundo busca hoje, é É, equilíbrio. Então, verdade. se eu entendo e aceito que o chakra existe, que você tem um chakra, é a mesma coisa que, não, minha religião diz que você não tem osso, então você não tem osso. Você pode até não acreditar no osso, mas na hora que quebrar, o ortopedista é bem-vindo, né? Aí você vai Então, sentir, né? o reiki é a mesma coisa. Você pode até não acreditar que existe chakra, mas na hora que o descompasso vier na sua vida, você vai precisar se rebalancear de algum modo. Ou vai ser Uhum. através de um remédio, ou vai ser através de um psicólogo, mas existem terapias alternativas. Inclusive no Brasil, na época da presidente Dilma, ela teve câncer. E no tratamento dela no hospital, uma pessoa reikiana levou equilíbrio para ela. E ela sentiu os resultados, ela gostou do que foi feito. E havia um projeto de lei tramitando no Brasil para tornar o reiki terapia alternativa no SUS. E foi a presidente Dilma que sancionou essa lei. Então, no Brasil, hoje, o reiki ele é oficialmente uma terapia alternativa pelo Sistema Único de Saúde. Você pode fazer aplicação de reiki em hospitais da rede pública. Eu não sabia disso. É interessantíssimo. E assim, eu aqui na minha cadeira, às vezes as pessoas estão sentadas. Eu botei até Smart Lamp no salão, que é aquela que você controla, ela fica purple, ela fica dessa cor azul, tudo que você Uhum. quiser. Então, às vezes eu fecho a porta, boto uma musiquinha de reiki, que ela é bem terapêutica. A pessoa está lá na pausa e eu vou fazendo um meio reiki, um quick reiki, sabe? Cabeça, ombros, e para irradiar, e a pessoa se sente super bem. Aquela fase, aquilo sensorial, né? Aquele negócio bem para a pessoa se sentir confortável. Isso é uma coisa fantástica. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua experiência no salão, que você falasse um pouco mais de como que é para você essa parte de ser o cabeleireiro, de ser o amigo, de ser o terapeuta na sua jornada aí com os seus clientes. Olha, como eu vou falar, é complexo isso, né? Assim, vamos falar que sempre, não é sempre que é mil maravilhas, né? É aquela coisa assim que cada dia é uma novidade para você. Então, cada dia
chega uma cliente nova para você, uma cliente nova que senta na sua cadeira, que você vai começar a conhecer, você vai ter que começar a recomeçar de novo. Você não pode ser tão invasivo, você não pode ser tão distante, você não pode... Você tem que ter uma medida certa sempre ali, né? Então, eu acho que cada dia é um dia diferente dentro de um salão. Mas vindo de clientes já de áreas do cotidiano que a gente já tem uma intimidade, que já se torna um nível de amizade ali, né? Fora barra cliente, né? Eu acho que é super interessante, porque você acaba trocando experiência, igual você falou que ela, no começo, é uma troca. Você se transforma em psicólogo, você vira cliente de psicólogo, às vezes você começa a desabafar e a própria cliente está na sua cadeira acaba te ajudando e vice-versa. Tem dias que é bem complexo, tem partes que são um pouco mais difíceis, tem clientes que são um pouco mais difíceis, né, de você lidar, mas sabendo lidar, tudo encaixa, tudo tem um sincronismo perfeito. Eu acho que o dia a dia, assim, pelo menos o meu dia a dia no salão é bem tranquilo. Eu, particularmente, Paulo, profissional, eu acho que é bem tranquilo. Eu sou bem relaxado em relação aos clientes. Eu gosto de deixar as clientes mais tranquilas. Eu sempre tento oferecer, né, pelo menos o melhor de tratamento, de novidade. Eu tento ser o mais simplista possível. A cliente quer fazer algo diferente. Fala, como é que é seu dia a dia? Você tem tempo? Você não tem? Cara, então não vamos fazer. Vamos para um lado mais básico para você conseguir se adaptar ao que você quer. Depois, futuramente, quem sabe a gente pega e faz isso que você queira, que você está querendo. Eu sou assim, eu sou tranquilão. Eu acho que eu não tenho muita novidade assim na minha cadeira ali, no meu local de espaço de trabalho. É porque você torna a sua cliente a estrela, né, Paulo? Você não quer ser estrela para ela. Não. Ela é a sua estrela. Eu prefiro que ela seja o centro das atenções, assim, que ela pedir, assim, a gente tenta fazer o mais próximo possível, mas na medida do possível que ela consiga exercer depois em casa, alguma coisa. Tem algum caso específico, alguma história específica que você gostaria de compartilhar? Qual proporção? Tem muitas, né? Qual opções? É para ser cancelado? Não, mentira. Não. Brincadeira. Eu gosto das que cancelam. Em off, tu me conta. Vou te mandar o WhatsApp. Não, assim, tem um no Juliana Paz. No começo, eu trabalhava no Rio. Então, voltei para Volta Redonda, mesmo sendo que de Volta Redonda, voltei para cá e foi meu primeiro emprego em Volta Redonda como cabeleireiro. Então, eu lembro uma vez no Juliana Paz, sendo um dos maiores salões daqui, da região sul-fluminense, né, que era uma coisa absurda, né? E na época, quando abriu o Juliana Paz, eu nem lembro, tem que uns 10 anos, 10? Por aí. Por aí, né? Uhum. Antigamente, o salário não era tão bom, né? Tudo era um pouco mais caro. E lá as coisas eram um pouco mais caras, né? Um pouco acima do contexto. Era outro tipo de classe que eles queriam atingir. Tinha uma moça que entrou no salão. E eu contei essa história, acho que semana passada com uma cliente minha. Tinha uma cliente que entrou e ela queria cortar o cabelo. Eu falei, tá, o valor é X, não sei o que e tal, parará. Aí ela, não, tá, então eu vou cortar. Só que ela era um pouco mais baixa do que eu e um pouco mais alta, a gente já pegava ali na recepção direto e já fazia comandinha ali, não lembro se você lembra na entrada, né? Naquela recepçãozinha ali, eu lembro que ela abriu a bolsa dela. Só que automaticamente, sem querer, eu virei. Sabe quando você vira, vai tudo no contexto? Eu virei para falar com ela sobre, e ela estava desenrolando, gente, da conta de luz, o dinheirinho, para poder pagar. Aí eu parei aqui. Isso é uma coisa que me quebrou. Eu sempre tive um coração um pouco mole para essas coisas, assim, sabe? Eu sempre tento driblar ali os negócios ali para tentar conseguir o que eu quero para os clientes, né? Lógico. Mas aí eu vi que ela estava fazendo aquilo que ela falou para mim que era o sonho dela, era cortar o cabelo ali. Dentro daquele contexto, daquele salão. Né, dizer que foi lá no Juliana Paz. Exatamente. E era algo que a gente batia muito na tecla com eles, né? Assim, independente da classe, né? Eu acho que isso é errado para mim. Tá, gente? Não julga, por favor. Eu acho isso errado. E eu lembro que nesse dia
E ela tava desenrolando, eu peguei e coloquei a mão na bolsa dela, assim, na mão dela dentro da bolsa, falei assim, calma. Aí eu peguei, lavei o cabelo dela, cortei o cabelo dela, escovei o cabelo dela. E falei que era um presente meu para ela, que quando ela quisesse vir, que era só um mimo para você conhecer o espaço, como é que é a situação toda, como funciona. Na próxima vez você vem e não precisa, hoje não precisa pagar, na próxima você paga, mas a lágrima aqui em cima nos olhos, tadinho. Ela agradeceu tanto, assim, e eu virei, assim, eu não tenho costume de chorar, né, perto das pessoas. Aí eu já virei, assim, fui pro banheiro, que era a entradinha ali, aí eu chorei também e falei, ai, caraca, que coisa, situação horrorosa. Aí depois a gerente foi, me chamou e perguntou por que ela não tinha pago o negócio. Eu falei, caramba, como que eu explico? Ela meio que brigou comigo um pouco, mas valeu a pena. Olha, isso é lindo. Isso você não... Meu Deus do céu, eu poderia ouvir essa história várias vezes, porque ela é lindíssima. Ela é linda, ela é linda. Eu passei por um negócio desse aqui quando eu atendi a domicílio. Fui numa casa, tinha uma senhora. As pessoas acham que todo mundo que vem para cá chega aqui nadando em dólar, entendeu? O cara às vezes sai do Brasil quebrado, ele vem para cá ficar mais quebrado ainda. Mais quebrado ainda. Porque ele acha que vai chegar aqui e chegou, está resolvido. O governo tem um pacote para te receber, uma caixa com uma quantidade de dólar, um Social Security para você, uma conta de banco aberta e um financiamento de carro e casa pronto. Meu amigo, isso leva anos para você conseguir. Se conseguir, né? Se conseguir. É muito trabalhoso isso. Os Estados Unidos é muito difícil de se estabelecer. E muita gente acha que chegou. Não é assim não, cara. Dá muito trabalho. Muita gente desiste disso aqui. Aí eu fui numa casa fazer o cabelo e tinha uma família bem simples. E eu trabalhava só nas casas. Então, eu formei uma clientela gigante aqui indo para as casas. Aí tinha uma senhora sentada num colchonetezinho. Não é que ela não tivesse cama. Ela estava no colchonetezinho porque estava à vontade. Sim. Mas o cabelo branquinho, sabe? Cabelo branquinho, bem senhorinha mesmo, magrinha, frágil. Aí eu fazendo os cabelos, ela olhou para mim, ela segurou o cabelo dela e falou assim, olha, eu vou juntar um dinheirinho, aí eu vou te chamar para você vir fazer uma hidratação no meu cabelo. Para que foi falar isso para mim, né? Vem cá, eu faço um cronograma inteiro para você. Eu fiz a nutrição dela, lavei o cabelo dela com shampoo violeta para deixar ele bem branquinho. E fiz a escova, mas você pensa numa alegria, numa satisfação, que aquilo é impagável. É claro que a gente precisa do dinheiro para viver. Óbvio. É claro, é óbvio. E a gente trabalha por isso. Mas existem situações na nossa vida. E aí, Paulo, quando eu falo com você, eu gostoso de ter você aqui comigo, o Rogério Magalhães, que eu já entrevistei, o Rodrigo Antoni, que são amigos, sabe? A Marjorie, a Gabriela, são todas pessoas que têm essa mesma pegada, que têm esse carinho pela profissão. Eu tenho convidado pessoas para participar do Beauty Mind, que são pessoas que têm uma verdadeira paixão pelo que fazem. Uhum. Por mim, a gente fazer uma corrente do bem ao redor de todos os cabeleireiros, fazer o arrastão da beleza, para todo mundo ficar feliz, para todo mundo curtir, para todo mundo amar. Sabe, tem cabeleireiro que está perdendo o brilho do que faz. Sabe? É robótico. Eu estou conversando com algumas pessoas, convidando para o podcast, e eu tenho percebido, tem pessoas que têm feito até curso em outras áreas que não tem nada a ver, e profissionais incríveis, de mão cheia. E eu falei, não faz isso não. Mas é que eu já estou cansado, não tem reconhecimento, não tem isso, porque o Instagram, o cara vai lá, faz uma palhaçada e não sei quantos milhões de seguidores, não sei o quê, e você faz um trabalho tão perfeito, tão bonito, e ninguém nem olha. Eu falei, amigo, as redes sociais, as mídias sociais, elas também são ilusórias. Elas não são a verdade definitiva de nada, não. Exatamente. Ô, Paulo, se eu fosse olhar para isso, como é que eu ia continuar um podcast? Como é que a gente vai fazer um podcast? Podcast custa para você fazer. É investimento de tempo, de vida, de dinheiro, de tudo, equipe. Eu não estou sozinho, aqui tem um estúdio, estou dentro de um estúdio, tem uma equipe inteira trabalhando. Então, é trabalhoso fazer essas coisas. A gente faz porque a gente acredita na mensagem que a gente faz.
A gente é cabeleireiro porque a gente ama isso, porque nossa satisfação é ver uma mulher feliz, uma mulher que ela vai lá e assina o nosso trabalho, tirando um batom da carteira, da bolsa, e no final com aquele cabelo escovado, que a gente fez dedinho, né, que a gente fez tudo para ela vai e assina, passando aquele batom e dá um beijinho assim na frente do espelho, e ela está se sentindo. Isso para nós é assinatura de trabalho. É verdade. Isso eu acho fantástico. Né? Aqui quando você vira cliente, ela olha para o espelho e solta aquele sorriso e fala, meu Deus, era isso. Acho que é a melhor sensação que tem. A melhor sensação que tem. Quando você consegue chegar no que a pessoa pede e quando ela fica satisfeita com o seu serviço, independente do quanto curtidas você tem, quantos seguidores, quanto que você cobra e por aí vai. Aquilo que está ali, quando vira a cliente para o espelho, eu não tenho costume de trabalhar com a cliente para frente, eu tenho costume de trabalhar para o lado, eu não sei por que eu faço isso. E quando você vira, pelo menos no meu caso, quando eu viro a cliente, que a cliente passa, olha, para a mão, joga, faz todo aquele negócio e solta aquele sorriso e fala, nossa, era isso, você conseguiu, obrigado. Aquilo para mim já não, tá de boa. É fantástico, é fantástico. E como que cuidar do outro ajudou você a cuidar de você? Isso é legal. Tu pegou, hein? Tu pegou. Eu vou falar para você que eu cuido ainda mais do outro. Eu não cheguei ainda a ter esse discernimento de cuidar do outro e começar a cuidar de mim, sabe? De como eu comecei. Eu faço o básico. Como arroz e feijão, brincadeira. Eu faço o básico. Tomo ali minha aguinha, mas eu acho que eu cuido mais do outro. Eu não consegui fazer associação ainda não. Eu tenho um pouco... Na verdade, eu não sou muito de me cuidar, assim, fisicamente, não, né? Eu não ligo muito para essas coisas, não. É que você nasceu lindo, né, Paulo? Você é genética de mamãe. Você é sexy, né? Na verdade, você é a cara da sua mãe, né? A cara da minha mãe. Como que pode um negócio desse? Se eu colocar um cabelo, uma peruca, eu viro minha mãe. Se ela colocar uma barba, vira eu. Mamãe. Mas você reconhece que nesse ato de você cuidar do outro, você está cuidando de você? Nesse ato existe uma troca, existe um retorno? Não, sim, total. Não, total. Eu acho que, igual você falou, acho que é recíproco. Quando a pessoa solta um sorriso, você fica feliz e automaticamente a felicidade dela já te deixa bem, te deixa satisfeito, o seu ego, assim, já sobe um pouco mais. Você fala, nossa, poxa, eu sou bom, eu consegui. Voltando ali naquela parte ali, né, tem muito cabeleireiro que fica, igual você falou, muito cabeleireiro que fica preso à rede social e que não consegue ver o quão bom ele é, né? Enquanto resultado de uma cliente que está ali na cadeira, seja aquela única que atendeu no dia, que ela solta uns sorrisos e agradece por aquilo, já faz bem para ele mesmo, né? Então, assim, aí eu gosto, me faz bem, eu consigo associar uma coisa assim com a outra, olhando pelo contexto geral. É que eu penso que hoje o que as redes sociais têm feito tem exigido de nós que a gente desenvolva inteligência emocional. Eu acho que nós precisamos nos conhecer a cada dia mais, porque vou falar do Fabrício de novo. O Fabrício, ele deixou um ensinamento. O Fabrício, você nunca pegaria o Fabrício autoenvaidecido de si mesmo. Ele não tinha esse ego inflado, essa coisa, eu sou o melhor cabeleireiro, eu sou melhor que você. Pelo contrário, ele pegava um auxiliar, ele pegava qualquer pessoa pela mão e ensinava o segredo do que ele fazia. Eu faço assim, ó, faça assim. Ele dava de mão beijada. Exatamente. Então, eu acho que é esse detalhe que tem faltado, que a mídia social, ela faz isso, ela faz o ego inflar, ela faz a pessoa achar que ele é maior do que o outro. Sabe, eu adoro quando eu escuto o cara falar assim, o que tá falando? Tá falando, eu sou o imperador das mechas. Eu falo, puta, o imperador da mecha, eu sou o Putin do tratamento, né? O ditador. É um dos estereotipos que coloca, né? Chega a ser cômico, né? Tá parecendo das unhas. tá parecendo até aqueles pastores da mídia social, que o cara fala que ele é o apóstolo, ele quase um semideus, ele segura na sandália de Jesus Cristo ali. Exatamente. Mano do céu.
Tô quase indo para o Vaticano para o conclave, né, para participar. Exatamente. Tô no nível já. Então, eu acho que é isso, Paulo. É essa sensação de compartilhamento, essa sensação de sermos todos um, de que o meu trabalho não tem valor nenhum se ele não extrair um sorriso, se ele não deixar uma pessoa feliz. Né? A dor que você passou, as coisas que você passou na sua vida, elas são um ensinamento. Elas fizeram do Paulo Almeida o Paulo Almeida de hoje. Então você é esse profissional que as pessoas procuram, que as pessoas interagem, que as pessoas se entregam, não apenas entregam a cabeça, mas se entregam numa sessão de tratamento, porque essa pessoa aprendeu a viver, essa pessoa, e continua aprendendo. Sim. Né? É um aprendizado que eu acho que não acaba nunca. Não. Acho que cada dia é uma coisa nova, né? Você vai, não tem como acabar, não. Se você pudesse trazer uma mensagem para essa geração nova que está sentado agora numa cadeira de escola, né, em Beleze, L'Oréal, Senac, aqui nos Estados Unidos deve ter brasileiro estudando em algum lugar, ou na Vira, Paul Mitchell, qualquer escola dessa. Paulo, olhando para o Paulo de 20 anos atrás, começando a ser cabeleireiro e tendo passado pelos 20 anos, o que você falaria? Pode falar, a palavra é sua. Acho que tenha calma. Adoro. Só, tenha calma. Tenha calma que eu acho que tudo vai dar certo. Assim, sabe, sem pressa, deixa fluir. Que sabedoria. Coisa boa. Mas é verdade. Porque é o que mais aflige o jovem, né? Hoje as pessoas têm... Falo por mim mesmo, né? Pelo menos antigamente eu era muito assim. Acho que hoje ainda sou um pouco ainda. Mas de colocar o boi o boi antes do... Como que eles falam? A carroça na frente dos bois. A carroça na frente do boi. Isso. E acho que você acaba perdendo muito da sabedoria, um pouco do discernimento. Então você acaba se perdendo ali naquele meio. Então só tem calma, só que vai dar certo. Vai chegar a hora, não precisa afobar. Que tudo dá certo. Vitória, como é que falaria colocar a carroça na frente dos bois em inglês? Guilherme, sabe? Mas como é que fala? Se você fosse traduzir isso para inglês, colocar a carroça na frente dos bois. Put the carriage before the boy. Não faz o menor sentido em inglês. É maravilhoso. A gente fica traduzindo os ditados populares aqui, é maravilhoso. Tipo, o moleque aqui no salão, eu fazendo o cabelo da mãe dele, o moleque tocando mó terror. Porque criança é igual no mundo inteiro, né, cara? Igual no mundo inteiro. Porra, não o moleque... Eu olhei pra cara dele e falei assim, your potato is bacon? O moleque, it doesn't make sense. Eu falei, no? Look to your mom. Olha pra sua mãe agora. Olha ali, ó. A batata tá assando, moleque. O menino falou, isso não faz o menor sentido. Eu falei assim, praga. Faz sim. Mora no Brasil pra ver se não faz. E tem a outra do João Sem Braço. Como é que é? Armless John? Armless John. Não dá uma de João Sem Braço. Maravilhoso. E quando a gente quer falar que são outros 500, this is another 500. Meu Deus do céu! Nunca vai fazer sentido isso na vida, na cabeça do americano. Quando ele escuta isso... Gente, eu vou usar essa. Você me manda depois pelo WhatsApp? Eu vou te mandar. Mas é tão bizarro que ele olha e fala assim... Cara, mas maravilhoso. Eles também têm os ditados dele, quando eles falam, também não entendo muito. Mas, enfim... Ô, Paulo, você é um querido para mim, sabe? Eu tenho memórias muito boas daqueles tempos que a gente fazia aqueles trabalhos ali no Juliana Paz, dos amigos que se passaram ali. Tinha aquele rapaz, o Alex Palmeira. Alex Palmeira, que cara fantástico, especialista em noivas, não era? Noiva. Nossa, ele fazia um trabalho impecável também. Alex era incrível mesmo. Nossa Senhora. E se estiver nos ouvindo, aquele abraço. Ele será bem-vindo aqui no podcast também. E
E essa semana eu tive um bate-papo com Rosana, e são pessoas queridas, né? E tem muita gente boa daquela época, o Rude, o Silvio, nossa, muita gente boa que a gente vai trazer aqui. E eu quero te agradecer muito, muito, muito pelo seu tempo, por você ter participado, por você compartilhar um pouquinho do que é Paulo Almeida, esse coração lindo, essa pessoa generosa, essa pessoa apaixonada pela profissão, essa pessoa que permitiu que a profissão de cabeleireiro trouxesse healing, trouxesse cura para a sua própria vida. E hoje você se permite ser uma fonte de cura, uma fonte de healing para as pessoas que chegam até você. Isso aí. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Eu fico até sem graça, sem jeito, mas obrigado mesmo. Viu? Precisando, pode chamar de novo. Com certeza. Outros temas, eu tô aqui. Adorei. Eu também. Essa série, esses episódios que a gente está gravando agora, eles são todos assim, espontâneos, são conversas tranquilas com os amigos. A gente quer trazer essa humanização, a gente quer trazer o Paulo. Eu quero que as pessoas conheçam um pouco do Paulo que eu conheço. Essa pessoa apaixonante, essa pessoa doce, essa pessoa incrível que você é. E, a partir daqui, a gente vai ter novas conversas. A gente vai ter conversas em grupo. A gente vai ter um tema e vai tratar com 2, 3. Não para gerar conflitos, né? Colocar conflito, mas para compartilhar conhecimento. Né? Eu quero que a gente aborde temas técnicos, eu quero que a gente traga algo, eu vou ser apenas um mediador, mas eu quero que cada um de nós possa trazer um pouquinho de técnica, porque o objetivo do Beauty Mind também é que essa geração nova, nos dê um pouco da sua audiência, que chegue até aqui, e que a gente possa contribuir para a vida deles também. Exato. Tá bom? Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você é sempre bem-vindo. E se você quiser deixar um recado do seu coração para nossa audiência, pode falar. Eu estou aqui. Eu que agradeço muito, e é uma coisa incrível isso que você está fazendo. Eu acho que vai ajudar muito as pessoas que estão chegando agora, tanto na profissão, ou querer saber um pouco mais sobre cada profissional que está, né, igual você está dando essa possibilidade, e que continue fazendo sucesso, continue abrindo várias portas para você, porque você merece também ser uma pessoa super batalhadora. E é isso aí. Tenha calma. Nós mais do que nunca, né? Tem. Bom, pessoal, eu quero agradecer a audiência de todos vocês também, e quero lembrar que o podcast Beauty Mind, ele é um projeto, né? Ele é um projeto em execução, está acontecendo, e a gente precisa da sua ajuda para crescer. Então, para a gente poder crescer, a gente precisa que você se inscreva no canal, né? É o Beauty Mind ou Davi Rodrigues Oficial, você vai achar das duas maneiras, é só colocar no YouTube e deixar o seu like. Cada vez que você deixa seu like, o YouTube ele entrega para mais 5, 10 pessoas da sua rede. Isso vai ajudando o podcast a crescer. Ativa o sininho de notificação e compartilha. Compartilha porque você vai ajudar a gente a atingir o nosso objetivo. Pessoal, tem alguma coisa que vocês queiram colocar? Tá tudo bem? Acho que é isso. Então nós vamos liberar nosso convidado, Paulo Almeida, para brilhar na sua folga. Muito obrigado, Paulo. Que Deus te abençoe. Vocês. Tá? Amém. Vocês também. Obrigado. Beijo. Tchau. Um cheiro. Obrigado, querido. Tchau.